Espantos para uso diário. Este é o título do livro de Mário Baggio, editado pela Coralina em 2019. Este é um livro de contos do escritor paranaense Mário Baggio, que vive em São Paulo desde os anos 1970. São contos todos pequenos, alguns minúsculos, podendo ser classificados como mini-contos, outros um pouco maiores, de 2 ou 3 páginas no máximo. Narrados em primeira e às vezes em terceira pessoa, contam histórias do cotidiano, mas um cotidiano aumentado por uma lente que aguça o olhar a ponto de deixar tudo desfocado, tudo distópico, usando um termo que está na moda hoje em dia. É uma tarefa muito complexa escrever bons minicontos, já que o escritor tem pouco mais de 15 ou 20 linhas para convencer o leitor que está diante de um material que não deve ser desprezado. As 2 primeiras linhas são fundamentais. É ali que o leitor vai decidir se prossegue ou não, se vai dedicar seu tempo a levar a leitura adiante ou não. Assim, eu não tenho dúvida que Mário Baggio sabe de seu ofício, sabe que tem estas poucas palavras para convencer o leitor, e convence. Além disso, neste pequeno espaço, o conto tem de ter uma trama, tem de ter personagens, clímax, desfecho, que necessariamente tem de surpreender o leitor. Tudo isso você encontrará neste Espantos para uso diário. Há também algo de surreal, algo que surpreende a tal ponto que a realidade pode parecer demasiada. Parece sempre haver algo sobrando. Isso se deve à técnica narrativa de Mário Baggio, que deixa parte da trama em aberto, muitos detalhes faltando, e o que é dito é quase em tom de trapaça, uma armadilha para o leitor. Outro ponto que merece destaque é a ironia, utilizada de tal maneira que às vezes chega a chocar. Mas não é uma ironia do autor, e sim dos personagens, dos narradores, que não suportam os limites da realidade, não suportam a banalização da violência do cotidiano. Recorrem à ironia para prosseguir, para enfrentar essas verdades. A violência é tão crua que é apresentada com naturalidade. As situações são vulgarizadas por olhares que já viram tudo e só sabem narrar desta forma que choca, que machuca. Há histórias que retratam uma realidade que imaginamos ser apenas questão de tempo para acontecer. Este talvez seja o mais chocante. Como o caso de um cliente que vai a uma loja para comprar uma nova família, ou dos moradores de uma casa que recebem diariamente cartas ameaçadoras e, de repente, sem explicação nenhuma, o autor destas cartas pede desculpas e para com as remessas. São contos de sobrevivência, e se sobrevive como pode. Há também um diálogo constante com outras obras, com clássicos, com filmes, mas nada é explícito. O leitor vai tateando, vai descobrindo.
Caso do conto, por exemplo, Triângulo, que conversa com um famoso poema de Carlos Drummond de Andrade. E há mesmo as citações mais explícitas, como, por exemplo, a de Bukowski, uma clara influência para Mário Baggio. Outro ponto de destaque destes contos é a presença sempre inquietante da dúvida, a quase ação. Muitas vezes sabemos da intenção dos personagens, porque eles mesmos nos revelam, mas muitas vezes não sabemos o desfecho. Não está explícito nos contos. Não sabemos se os personagens terão coragem de levar a cabo aquilo que desejam. Isso é muito, muito instigante para o leitor, que é convidado a participar da trama como testemunha. Uma testemunha que quer muito participar da ação, mas nem sempre consegue. Isso é levado ao extremo no conto intitulado A Mulher Narra, relato em que as palavras não chegam, quando chegam, não bastam, em que os narradores não terminam os diálogos, sempre interrompidos ao meio, ou menos ainda, interrompidos no início, cabendo ao leitor concluir o que pode ter ocorrido, cabendo ao leitor preencher esse diálogo que ainda está em construção. Eu vou ler agora alguns contos deste livro para que você perceba tudo o que eu falei da obra. Não deixe de se inscrever no canal Acontece nos Livros. E se gostou deste vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Santa Helena. Santa Helena cidade não está preparada para uma coisa dessas, um acontecimento inusitado assim, bizarro assim. E não é que Santa Helena esteja livre de pecados, não está. Em Santa Helena, os assassinos fazem hora extra para que a cada dia, enquanto os cidadãos de bem tomam o café da manhã na mesa posta com esmero, os locutores do rádio e da televisão narrem os crimes cometidos na noite anterior, falem das facas que rasgaram gargantas e descrevam as armas de variado calibre que estouraram cabeças, peitos e automóveis. Os cidadãos de bem de Santa Helena mal ganham as ruas como formigas atarefadas na direção de seu trabalho, quando os ladrões já estão em seu escritório dando ordens para baixar salários, subir impostos e majorar o preço do pão, do leite e dos cereais, e impondo que tudo se torne mais escasso e difícil de encontrar. Não são esses os maiores problemas de Santa Helena. Não é a opressão, não é o descaso, não é a prepotência, não é a miséria. Isso existe desde sempre, e a cidade conhece bem o que lhe corrói as entranhas. Mas para um acontecimento daqueles, inusitado e bizarro daquele jeito, Santa Helena não está preparada. Ainda que possa suportar como rotineiro que os mendigos morram nas ruas tiritando de frio, febre e medo, que as crianças peçam nos semáforos algumas moedas para que seus pais não as matem a pauladas, que os mais jovens não enxerguem futuro e se percam pelas esquinas, que as mulheres exponham seu corpo a troco de nada, a cidade não sabe como lidar com essa novidade surgida, não se sabe quando, que incomoda, exaspera, estira os nervos e quase enlouquece quem deseja apenas tocar a vida. O problema maior de Santa Helena são os cachorros. Magros e doentes, vivendo nos bairros mais distantes e nos antros profundos de imundície e indigência, eles latem dia e noite sem trégua, sem um só instante de alívio para as gargantas roucas. Não há nada, nem ninguém que os faça parar
ou interrompa seus gritos lancinantes. Santa Helena, a cidade, não está preparada para algo tão surpreendente assim. Você. O semáforo fica vermelho e você dá um soco no volante. Não conseguiu se safar dessa vez. Vê quando o homem deixa a calçada e se aproxima. Você já o conhece. Ele está todos os dias nesse mesmo cruzamento em que você parou o seu carro. É coxo de uma perna. O cartaz pendurado no pescoço também é o mesmo. E você sabe de cor o que está escrito. Estou com fome. Chove muito e o homem manco sobrevive à chuva porque está plastificado. Tantas águas já recebeu sobre o corpo. Os olhos são os de sempre, inquisidores e curiosos sobre quem está dentro do carro. Você procura coisas para se ocupar. Fingir que não está vendo o homem que se aproxima. Liga o rádio e ouve que a temperatura vai cair mais nos próximos dias. O vidro do para-brisa começa a embaçar e você liga o ar quente. Agora você olha a agulha do marcador de combustível e pensa que tem que abastecer. Você também olha para as outras luzes do painel e repassa na memória o que cada uma delas significa. Depois você olha para o nicho do console ao lado do câmbio e confirma que as chaves de casa estão mesmo lá. Também verifica se seus sapatos estão engraxados. Há sempre muitas coisas para olhar no interior de um veículo e é isso que você faz, para mostrar que está ocupado com alguma coisa e não tem tempo para saber o que acontece do lado de fora da lataria brilhante do seu automóvel. Você apenas disfarça. Os vidros são escuros e estão fechados. A sombra do homem coxo passa por seu carro e você a segue com o canto dos olhos até percebê-la longe. Só agora você levanta a cabeça, respira aliviado e olha para a frente. Você não quer encarar o homem nos olhos e ler outra vez o cartaz que ele traz sobre o peito. Você se sente uma merda. Há 3 meses você o vê todos os dias e nunca lhe deu coisa alguma, nunca. O semáforo fica verde. Você engata a primeira marcha, acelera e some na avenida. Amanhã, com um pouco de sorte, você não terá que passar novamente por esse incômodo. Hort desejou que fosse um S, só para ganhar o jogo ao menos uma vez, ou então um F, e assim escapar dos tapas que os colegas de colégio lhe davam na nuca todos os dias, por ser tão estúpido e lerdo. Mas a letra correta, para terminar a brincadeira, era um M, e todos riram de sua burrice. Completou a palavra com um lápis tremendo nas mãos e saiu correndo para o recreio. Trepou na árvore ao lado da quadra de futebol. Queria ficar um pouco sozinho. O estalar de seu cinto de couro sendo esticado e o balançar de seu corpo pendurado no galho deram por encerrado, de maneira definitiva, o jogo de agora há pouco na sala de aula. Nenhum daqueles meninos jamais voltará a brincar de forca.